Roraima está muito mais ligada a uma tradição arqueológica colombiana venezuelana, quer dizer, o universo do eixo norte-sul, enquanto o Pará é uma área uma área dessa região com grandes estudos, tem um outro recorte que acompanha o próprio Rio Amazonas, que tem uma outra delimitação, que tem uma outra envergadura. No universo da arte rupestre, quando a gente pega a cerâmica, inverte-se completamente, né? O eixo da cerâmica é no Pará um eixo norte-sul, né? E da Ilha do Marajó até praticamente para os altiplanos andinos é um outro eixo, quer dizer, um eixo leste-oeste, que não se contaminam. Então falta muita pesquisa. Eu acho que no fundo para nós da arte, a gente tem que aproveitar a linguagem, tem que aproveitar o que nós estamos vendo. Pois é, eu ia te perguntar, Dionísio, hoje em dia existe essa tendência, né, de se estudar arte como linguagem, o que traz ótimos, né, várias perspectivas interessantes e também algumas dificuldades. No caso da arte pré-histórica, né, que funciona, penso eu, para o arqueólogo, como o documento escrito pode funcionar, né, para o historiador. E como que fica isso, de ver aquelas manifestações, não só pelo seu caráter estético, como você disse, que é algo recente, que a gente vem pressentindo, mas pelo seu caráter documental, no sentido delas estarem representando chaves de acesso a culturas desaparecidas? Olha, é difícil fazer esse tipo. Eu vou te dar um exemplo de como eu trabalho duas perspectivas diferentes, praticamente o mesmo material. No universo das artes visuais, com alunos de artes visuais, eu tenho trabalhado basicamente processos de significação dentro de estruturas mais formais. Então, por exemplo, eu tenho a tradição Nordeste, onde fica muito evidente para eles, é uma tradição muito difundida, é uma tradição clássica, graças às pesquisas e ao trabalho da Nied e da Animari. O sentido narrativo dela é muito claro. Então, ali você consegue fazer uma ligação entre o que você percebe em outras tradições, a tradição europeia, por exemplo, da pintura rupestre, onde o sentido narrativo de alguma maneira, ele para o universo pré-histórico, é quase literário, né? Com esse universo nordestino. Mas é uma tipicidade dessa tradição, que felizmente tem grandes recorrências. Quando eu vou para o universo da museologia, com o mesmo material, o campo da significação é as impossibilidades que nós temos de classificação desse mesmo conteúdo. Então, por exemplo, há um grande debate que eu levo para eles. Olha, a gente tem uma tendência a usar os nossos valores de hoje. Os nossos valores de hoje, para um grafismo que é indiferente em relação, por exemplo, a gente pega uma questão de gênero, indiferente, você não consegue na tradição agreste, por exemplo, perceber uma diferença entre o masculino e o feminino. Numa outra tradição eu tenho um tracinho, que é o pênis ereto, e a vulva classicamente colocada. Então, quem disse que essa percepção de gênero que nós temos, que essa classificação corporal que nós temos, tem um valor, que para nós é tão óbvio, é uma relação uma diferença de corpo. Mas quem disse que é a diferença de corpo que poderia fazer separações específicas entre maneiras de trabalhar, maneiras de produzir, maneiras de caçar, maneiras de N's e relacionamento entre as pessoas. Então o que nós temos é a nossa cultura, né? A nossa cultura podendo ler aquilo, não necessariamente o que foi aquela cultura. Isso é outra ideia. Inclusive a própria ideia de estilo, que é uma das coisas mais difíceis de ser explicada. Que a própria professora Nied Guidon, na leitura que ela faz daquela arte rupestre no Piauí, é por estilos, né? Há uma classificação ali de estilos bem marcados, que correspondem a culturas ritualísticas também bem marcadas. Mas aí que está o pulo. Estilo para o arqueólogo não é só o que ele vê. Sim. Estilo para o arqueólogo é o paredão, a gravura, a pintura e toda a prospecção de solo ao redor. Então é aquilo que ele vê e aquilo que ele acha. Se ele acha no universo então e para nós, sobretudo nos últimos 200 anos, estilo é sempre uma marca característica de uma personalidade artística.
Então, quando você fala em estilo pro aluno, você cria um certo curto-circuito. Ele fica sempre imaginando que existe uma comunidade com estilo, o que não é comprovado. Nós temos paredões com estilos, né? Nós temos modos de produzir linguagens diferentes, que são muito diversificados no Brasil. O que é isso que deixa relativamente impressionante. Primeiro, porque não existe Brasil, não existe fronteira, né? Então você está dizendo ali entre a Paraguai e o Argentina? Não, mesmo ali. em todo, quer dizer, seria mais que vai falar América. América em sítio, o que existe é o grande paredão, a grande diferença é o grande paredão andino, certo? Mas você encontra muito a característica da arqueologia pantaneira, o que poderia chamar de uma outra tradição, que nem é uma tradição unânime, né? Essa tradição pantaneira, ela é uma tradição do chaco. O que o Brasil tem uma dosagem muito pequena e que é lida no Brasil como uma subtradição do Planalto, o que causa um grande problema, né? Para o universo da arte, isso é muito interessante, porque eu já levo para a sala de aula a ideia de que as fronteiras já não existem, estão solvidas, quer dizer, eu não preciso da globalização para falar disso, né? Eu vou à anterioridade, o modo como essas características, os tipos de picoteamento, a batidinha para formar uma gravura, ela praticamente é de uma certa maneira comum, mas é usada de maneira, provavelmente por alguma situação ritualística, de maneira diferente em determinadas regiões. Em outras regiões você vai usar aquilo apenas de modo horizontal. A dimensão das imagens, né? No Nordeste, uma imagem da tradição agreste que é um grafismo mais puro, mais elementar, com formas mais elementares, pode chegar a 1 metro. E aí na tradição Nordeste, em sítios e sítios e sítios, recorrências, você tem coisas que não superam a 15, 20 centímetros. Tudo isso cria uma pluralidade que eu acho que já é interessante você perceber, né? E especular a respeito, por mais que não vá se chegar a conclusões. Porque tem essa história de que na pré-história tudo é hipótese, né? Nunca se pode falar assertivamente, já que não há um documento escrito. Aí, retomando uma palavra que você usou e que eu acho que é muito, enfim, explorável, né, nessa questão, que é dos ritos, né? Como que esses vestígios que temos, gráficos, artísticos, se a gente admitir assim, então, porque eu penso que é até uma das dificuldades do homem, né, da humanidade civilizada, ao olhar para lá, com esse vício de olhar cultural, né, que vai jogar as nossas categorias para lá, imaginar que ali tudo era muito embrincado, o mágico, o ritualístico, e isso é claramente observável nessas diferentes tradições. A observação minuciosa disso tudo que a gente pode chamar de arte pré-histórica. Olha, Ana, que é o nome que se dá. Perfeito, Ana. Para mim, particularmente, é arte. Sim. Porque como a gente não consegue medir a intencionalidade, nem o contexto histórico, né? É impossível medir. É impossível medir. Então, quem pode dizer que é arte, vamos colocar aqui do lado da recepção. Para a contemporaneidade, para a nossa sociedade, é arte, certo? É claro que a grande polêmica se você tem que separar isso muito bem, tem que dizer que, olha, não foi produzido como arte lá. A questão ritual é uma questão que tem perdido bastante força. Eu tenho visto isso, eu acho que a parte plástica, gráfica, em termos de linguagem, os sistemas comparativos têm ganhado muito mais força do que as interpretações. Por que elas têm perdido força e é uma tendência mais contemporânea? Porque você tem uma série de caixinhas modulares, ou seja, se nós não conhecemos o contexto daquela civilização, como que nós podemos perceber que aquele ritual, o famoso ritual de uma árvore, ou que é dançar ao redor da árvore, poderia ser simplesmente uma brincadeira, né? Agora, o quanto dessa brincadeira tem de mágico, ou o próprio questionamento, o que a gente chama de ritual religioso é para uma sociedade que já separou o religioso, como a nossa. Que não é o que acontece lá no pensamento. Exato. O que nós temos
para nos apoiar são as sociedades históricas primitivas, né? Primitiva, claro, com todo o respeito às sociedades indígenas. Elas nos apoiam, a gente consegue, a partir delas, entender a arqueologia pré-histórica e entender ou produzir especulações. Só que mesmo no universo, se você pegar o universo da antropologia voltada, ou da arqueologia histórica voltada para as sociedades históricas indígenas, os indígenas que estiveram aqui, que nós conhecemos nos últimos 500 anos, a pluralidade, né? O mesmo ritual, o mesmo artefato, a mesma maneira de utilizar um instrumento, ela pode ter significações nesse universo histórico muito diferentes. Por que a gente vai então dar uma unidade, né? A polêmica do pássaro, do homem-pássaro, que é recorrentemente encontrado nos paredões no Agreste de Pernambuco, no sul da Paraíba, que a Madu Gaspar e a Gabriela Martim trabalham esse aspecto. Quer dizer, você pode especular muito sobre isso, dizer que aquilo foi um grupo, uma comunidade, mas o que significou aquele homem-pássaro pode ser tão diferente como pode ter sido Ícaro na Grécia, como pode ter sido o homem que voou na abertura das Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Quer dizer, eu queria te perguntar se o fato das nossas sociedades, né, primitivas serem de base cultural oral, né, se isso também dificulta o trabalho do arqueólogo em comparação a um europeu, talvez, né, que já tivesse ali resquícios escritos, né, numa codificação ainda que gráfica, muito mais precisa, né, com códigos muito precisos. Ana, a ideia da grafia, o universo gráfico, vamos pegar as gravuras rupestres. O universo gráfico rupestre, ele não é entendido como uma grafia no seu sentido de uma escrita com as predominâncias e as lógicas linguísticas de transmissão e de arbitrariedade. Quando a gente pensa na tradição oral, e a gente só tem como equipamento para pensar a tradição oral, as sociedades históricas, isso se torna praticamente um mistério completo e total. Sabe-se, obviamente, que muito do conhecimento transmitido nós não vamos ter acesso. Isso cria uma certa frustração. Se você tem uma ideia de que essas gravuras e essas pinturas ou a cerâmica pré-histórica, ela tem que nos dar respostas. Para o universo da arte, eu acho que ela tem que nos dar chaves e interpretações e delícias e sabores para os olhos, né? E sobretudo a ideia. Você havia comentado uma coisa muito interessante antes, mas a ideia de que, por exemplo, se há uma arbitrariedade em construir essa tipologia, essa taxonomia do universo da arqueologia, por que a gente também não pensa que é uma arbitrariedade de chamar toda a arte do primeira metade do século XVIII de barroco? Quer dizer, são as caixinhas, né, que o historiador põe e vai encaixando as pessoas. Exatamente, quer dizer, eu acho que a arqueologia, com essas indeterminações que ela assume, eu acho que aí é um campo de conhecimento muito interessante nesse aspecto, porque ele tem uma familiaridade, uma proximidade com o universo das ciências, usa muita química, muita física, muita geologia, mas quanto mais ciência usa, mais indícios acha, e quanto mais indícios, mais especulativas as regras anteriores se transformam. Quer dizer, não há uma legislação. A cada nova situação, a cada nova prospecção, você tem um novo aparato, uma nova sociedade. São milhares de anos. Isso serve para a gente também um pouco, né, pensar na nossa humildade, para nós, enquanto teóricos e historiadores da arte, de que por que a gente resolve colocar tanta coisa em caixas tão presas, tão difíceis, tão amarradas, né? Há uma necessidade de se falar dessas tradições na pintura e na gravura rupestre, na arte rupestre de modo geral. Há uma necessidade, nós temos que ensinar ao nosso aluno que esse tipo de linguagem ele vai encontrar, a gente tem que dar essa operação de linguagem para que ele possa ler, para que ele possa se aproximar dessa bibliografia, dessas referências bibliográficas. Agora, entendê-las de maneira tácita, isso é... Mesmo porque, Dionísio, se a gente observar bem, isso não acontece em nenhuma... Toda teoria eu pelo menos vejo assim, né? Toda teoria
ela se esforça para explicar o real, a realidade, mas ela não abrange, né? A complexidade da realidade sempre vai nos escapar, os conceitos. Agora, ao mesmo tempo, né, a classificação conceitual de certos aspectos nos permite uma compreensão talvez mais apurada de tudo isso. Navegar. Eu gostei muito quando você falou, né, do propósito disso tudo para o estudante de arte ser muito mais um de percepção desta dimensão da arte do que, né, a busca de respostas